No final da Idade Média, a Europa passava por transformações profundas. O comércio florescia, cidades cresciam e reinos buscavam expandir suas riquezas. Entretanto, havia um grande obstáculo. As principais rotas terrestres que ligavam o continente europeu ao Oriente estavam sob controle de potências muçulmanas, o que encarecia e dificultava a chegada de especiarias, seda e outros produtos valiosos vindos da Ásia. Foi nesse contexto que surgiu a chamada Era das Grandes Navegações, um período marcado pela coragem, ambição e, acima de tudo, pela busca por novos caminhos marítimos que ligassem a Europa ao mundo. Portugal, um pequeno reino situado no extremo oeste da Península Ibérica, estava na vanguarda desse processo. Com o apoio da coroa, navegadores portugueses já haviam explorado grande parte da costa africana, acumulando conhecimento sobre ventos, correntes marítimas e técnicas de navegação. O infante Dom Henrique, conhecido como navegador, desempenhara um papel fundamental nesse avanço, incentivando expedições, estudos de cartografia e o desenvolvimento de embarcações mais ágeis, como a caravela. A Espanha, por sua vez, também se lançava aos mares. Poucos anos antes, em 1492, Cristóvão Colombo havia cruzado o Atlântico e chegado à América, acreditando ter alcançado a Ásia. Esse feito despertou ainda mais a rivalidade entre espanhóis e portugueses, levando ambos a buscar novas conquistas e rotas exclusivas. Foi nesse cenário de disputas, ambições comerciais e rivalidades geopolíticas que surgiu a figura de Vasco da Gama, o homem que mudaria o rumo da história ao abrir a primeira rota marítima direta entre a Europa e a Índia. Sua jornada não apenas consolidaria a posição de Portugal como potência marítima, mas também alteraria para sempre as relações econômicas e culturais entre o Ocidente e o Oriente. Portugal, no século XV, era um pequeno reino em território, mas imenso em ambições. Localizado no extremo ocidente da Europa, de frente para o Atlântico, o país parecia virado para o mar. Essa posição geográfica privilegiada fez com que os portugueses se tornassem, naturalmente, navegadores e comerciantes. Enquanto outras nações ainda estavam voltadas para disputas internas ou para guerras no continente, Portugal havia concluído cedo a reconquista cristã, consolidando seu território ao expulsar os mouros. Isso deu ao reino estabilidade política e espaço para investir em algo que mudaria a sua história: a expansão marítima. A corte portuguesa, sob a dinastia de Avis, compreendeu que o futuro de sua prosperidade não estava apenas nas terras, mas nos mares. As especiarias vindas do Oriente, como pimenta, cravo, canela e noz moscada, eram produtos de luxo na Europa. Pequenas quantidades valiam fortunas. O problema era que essas mercadorias chegavam ao continente por rotas controladas por comerciantes árabes e venezianos, o que tornava os preços altíssimos. Assim, encontrar um caminho marítimo direto para a Índia tornou-se um objetivo estratégico. Seria a chave para quebrar o monopólio comercial e transformar Portugal em um centro de poder econômico. O processo, porém, não foi imediato. Durante décadas, navegadores portugueses exploraram lentamente a costa africana. Bartolomeu Dias, em 1488, conseguiu um feito histórico: dobrou o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, provando que o Oceano Atlântico se conectava ao Índico. Esse feito abriu a possibilidade de chegar à Índia por mar, mas o caminho ainda não estava consolidado. Além do desafio técnico, havia também a disputa política. Em 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, mediado pelo Papa, que dividiu o mundo entre Espanha e Portugal. As terras a leste da linha imaginária ficariam sob domínio português, as a oeste, sob domínio espanhol. Isso significava que o caminho marítimo para a Índia estava oficialmente nas mãos de Portugal, mas precisava ser conquistado na prática. Era o momento de ousar. O rei Dom Manuel I, chamado Venturoso, decidiu preparar uma expedição ambiciosa, enviar uma frota até a Índia, consolidando o sonho português de alcançar diretamente as tão desejadas especiarias. Para comandar essa missão histórica, ele escolheria um fidalgo experiente, leal à coroa e que já havia servido em campanhas militares: Vasco da Gama. A partir desse momento, a vida do navegador seria entrelaçada para sempre com os mares e com o destino de Portugal. Vasco da Gama nasceu por volta de 1469, na cidade de Sines, região do Alentejo, em Portugal. Filho de uma família nobre, mas sem grandes posses, era descendente de fidalgos ligados à pequena aristocracia local. Seu pai, Estevão da Gama, era cavaleiro da Ordem de Santiago e havia servido fielmente à coroa portuguesa, ocupando cargos de administração na região. Sua mãe, Isabel Sodré, vinha de uma família de origem inglesa,
o que reforçava os laços da família com a tradição marítima. Desde jovem, Vasco da Gama recebeu uma educação típica da nobreza, aprendeu matemática, astronomia, navegação e artes militares. Esses conhecimentos eram fundamentais para qualquer homem que quisesse se destacar em um reino que, à época, apostava todas as suas forças no mar. Além disso, cresceu em meio a histórias de viagens e conquistas, ouvindo sobre os feitos de navegadores como Gil Eanes e Bartolomeu Dias. Pouco se sabe em detalhes sobre sua juventude, mas os registros indicam que ele se destacou em serviços militares e no comando de pequenas missões. Em 1492, por exemplo, Dom João II, então rei de Portugal, encarregou de interceptar embarcações francesas que estavam atacando navios portugueses. Vasco cumpriu a missão com firmeza, demonstrando habilidade tanto no mar quanto em situações de confronto. Essa combinação de lealdade à coroa, coragem militar e conhecimento náutico fez com que seu nome ganhasse destaque. Quando Dom Manuel I assumiu o trono, poucos anos depois, tinha diante de si o desafio de transformar Portugal na principal potência marítima do mundo. E para a maior missão de todas, abrir a rota até a Índia, ele precisava de alguém que fosse não apenas um bom navegador, mas também um homem determinado, capaz de enfrentar o desconhecido sem recuar. Originalmente, a expedição deveria ser liderada por Estevão da Gama, o pai de Vasco. Porém, por motivos de saúde ou talvez de idade avançada, Estevão não pôde assumir a função. Foi então que a escolha recaiu sobre Vasco, que herdou a responsabilidade e o destino de liderar a frota que mudaria o curso da história. Assim, em 1497, o jovem fidalgo estava pronto para deixar de ser apenas um militar promissor e se tornar protagonista de uma das maiores aventuras marítimas já registradas. Em 8 de julho de 1497, Vasco da Gama partiu de Lisboa à frente de uma frota composta por 4 embarcações. A nau São Gabriel, comandada por ele mesmo, a nau São Rafael, sob o comando de seu irmão Paulo da Gama, a caravela Bérrio, liderada por Nicolau Coelho, e uma embarcação de mantimentos. A tripulação reunia cerca de 170 homens, entre marinheiros, soldados, padres, intérpretes e até degredados, criminosos condenados a serem abandonados em terras desconhecidas para cumprir funções de reconhecimento. O objetivo era ousado: alcançar a Índia navegando ao redor da África, consolidando um caminho marítimo direto que mudaria para sempre o comércio mundial. Logo no início da viagem, a frota fez escalas nas Ilhas Canárias e em Cabo Verde. Dali, lançou-se ao Atlântico em direção ao sul, em uma longa travessia sem avistar terra. Esse trecho exigia experiência, pois os ventos e correntes podiam aprisionar navios por semanas em calmarias. Vasco da Gama optou por uma rota ousada, afastou-se bastante da costa africana, aproveitando os ventos do Atlântico Sul para ganhar velocidade e depois retornar ao continente já próximo do extremo sul da África. Essa manobra, conhecida como a Volta do Mar, era fruto dos avanços náuticos portugueses e da experiência acumulada em décadas de exploração. Foi uma aposta arriscada, mas que garantiu à frota um progresso mais rápido. Em novembro de 1497, após meses de viagem, as embarcações alcançaram o temido Cabo da Boa Esperança, batizado assim por Bartolomeu Dias menos de 10 anos antes. O cabo era conhecido por suas águas traiçoeiras, ventos violentos e tempestades. Dobrá-lo representava um desafio tanto técnico quanto simbólico. Significava vencer a barreira que separava a Europa das rotas orientais. Superado o obstáculo, a frota prosseguiu pela costa oriental da África, chegando a locais como Mombasa e Malindi, no atual Quênia. Em Malindi, Vasco da Gama recebeu um apoio crucial: um piloto árabe, conhecedor dos ventos monçônicos do Oceano Índico. Esse piloto, possivelmente de origem indiana, foi responsável por guiar os portugueses até a Índia. Após uma arriscada travessia do Índico, em 20 de maio de 1498, a expedição chegou a Calicut, atual Kozhikode, na costa ocidental da Índia. Era um momento histórico. Pela primeira vez, europeus haviam alcançado o subcontinente indiano por mar. No entanto, o impacto não foi tão imediato quanto Portugal esperava. O Samurim, soberano local de Calicut, recebeu Vasco da Gama com curiosidade, mas também com frieza. Os presentes oferecidos pelos portugueses, tecidos simples, contas de vidro e objetos de pouco valor, foram considerados insignificantes diante das riquezas asiáticas. Além disso, comerciantes árabes, que dominavam o comércio local, viam os recém-chegados como uma ameaça e trabalharam para minar qualquer acordo comercial. Ainda assim, Vasco da Gama conseguiu obter uma pequena quantidade de especiarias e firmar contatos iniciais. Não foi um sucesso comercial imediato,
mas simbolicamente foi uma vitória gigantesca. Portugal havia finalmente encontrado o tão sonhado caminho marítimo para a Índia. O regresso foi ainda mais duro que a ida. A travessia do Índico custou muitas vidas, principalmente devido ao escorbuto, doença causada pela falta de vitamina C. Dos cerca de 170 homens que haviam partido de Lisboa, apenas 55 sobreviveram até o final da jornada. Em setembro de 1499, a frota regressou a Portugal. Vasco da Gama foi recebido como herói. Sua expedição provava que o sonho iniciado por gerações de navegadores estava realizado. Portugal, um pequeno reino europeu, havia se conectado ao Oriente por uma rota inédita, e isso mudaria para sempre o comércio global. Quando Vasco da Gama retornou a Portugal, em setembro de 1499, o reino inteiro estava em expectativa. Havia rumores sobre sua chegada desde semanas antes, e a notícia de que ele havia conseguido alcançar a Índia por mar correu rapidamente por Lisboa. A frota, porém, não voltou inteira nem vitoriosa em número. Dos cerca de 170 homens que partiram, apenas pouco mais de 50 retornaram com vida. A viagem tinha sido dura, marcada por doenças, tempestades e privações. O próprio irmão de Vasco, Paulo da Gama, faleceu no caminho de volta, deixando o navegador profundamente abalado. Mesmo assim, o feito era grandioso. Pela primeira vez, Portugal havia estabelecido uma ligação direta com a Índia, algo que nenhuma outra nação europeia havia conseguido. Isso significava não apenas um triunfo técnico, mas também um golpe estratégico contra os comerciantes árabes e venezianos, que até então controlavam o comércio de especiarias. O rei Dom Manuel I, conhecido como o Venturoso, recebeu Vasco da Gama em Lisboa como um verdadeiro herói nacional. A expedição não tinha trazido grandes quantidades de especiarias, apenas pequenas amostras de pimenta, canela e pedras preciosas, mas o suficiente para provar que o caminho estava aberto e que a promessa de riquezas ilimitadas era real. Em reconhecimento à sua façanha, o rei concedeu a Vasco da Gama o título de Almirante do Mar da Índia, uma das mais altas honrarias marítimas da época. Recebeu ainda propriedades, pensões vitalícias e privilégios que o elevaram socialmente, consolidando sua posição entre a nobreza. Lisboa celebrou a conquista com festas e cerimônias. Cronistas da época registram que a população via naquelas especiarias trazidas de terras distantes uma prova quase milagrosa de que Portugal estava destinado a dominar os mares. O impacto da viagem foi enorme. Dom Manuel I compreendeu que não bastava ter encontrado o caminho, era preciso consolidá-lo. Novas expedições foram planejadas, dessa vez maiores e mais armadas, não apenas para o comércio, mas também para impor a presença portuguesa com força militar, se necessário. O feito de Vasco da Gama também reforçou a posição de Portugal no cenário internacional. Enquanto a Espanha se concentrava em explorar o Novo Mundo, Portugal se consolidava como a ponte entre a Europa e o Oriente. Era o início de um império comercial que se espalharia pelo litoral da África, Índia e, mais tarde, até o Brasil. Para Vasco da Gama, aquele retorno foi um divisor de águas. De um fidalgo de província, ele havia se transformado no homem que concretizou o maior sonho da coroa portuguesa. Sua imagem estava associada a coragem, perseverança e fé. No entanto, sua história ainda estava longe de terminar. Poucos anos depois, seria chamado novamente a enfrentar os mares, mas dessa vez em uma missão ainda mais complexa e perigosa, não apenas chegar à Índia, mas garantir o domínio português sobre ela. Após o retorno triunfante de Vasco da Gama, Portugal compreendeu que a descoberta do caminho marítimo para a Índia era apenas o começo. Era preciso consolidar a presença portuguesa, estabelecer bases comerciais e, sobretudo, garantir que o comércio de especiarias não ficasse vulnerável às rivalidades locais e à resistência dos mercadores árabes. Assim, em 1502, apenas 3 anos após a primeira viagem, Vasco da Gama foi escolhido novamente para liderar uma expedição à Índia. Mas, desta vez, não se tratava de uma simples missão de exploração ou de diplomacia. Era uma frota de guerra, preparada para impor pela força o domínio português no Oceano Índico. A nova expedição contava com cerca de 20 navios, muito mais do que a primeira. Entre eles, estavam poderosas naus armadas com canhões, capazes de enfrentar tanto embarcações locais quanto cidades costeiras. A missão era clara: intimidar os rivais, proteger os interesses comerciais portugueses e abrir caminho para a instalação de feitorias, entrepostos comerciais fortificados. Vasco da Gama partiu de Lisboa com ordens explícitas do rei Dom Manuel I, não apenas negociar, mas, se necessário,
usar a violência para assegurar que os portos indianos se submetessem à coroa portuguesa. Durante a viagem, a frota demonstrou sua força de forma brutal. Um dos episódios mais marcantes ocorreu próximo a Calicut, quando os portugueses interceptaram um navio árabe cheio de peregrinos muçulmanos que retornavam de Meca. Após saquear a embarcação, os portugueses incendiaram o navio com todos os passageiros a bordo, homens, mulheres e crianças. Estima-se que mais de 300 pessoas tenham morrido nesse ato, que chocou até cronistas da época. Essas ações deixaram clara a estratégia de Vasco da Gama. A dominação do comércio seria garantida não apenas por alianças, mas também pelo medo. Sua frota bombardeou portos que resistiram às ordens portuguesas e impôs tributos aos mercadores locais. Ao chegar novamente a Calicut, Vasco da Gama encontrou uma situação ainda mais hostil do que na primeira viagem. Os comerciantes árabes continuavam a influenciar o Samurim, que via os portugueses como intrusos arrogantes. Incapaz de firmar um acordo, Vasco optou pela força. Atacou a cidade com sua artilharia naval, causando destruição e impondo sua autoridade. Por outro lado, em cidades rivais de Calicut, como Coxim e Cananor, os portugueses encontraram maior receptividade. Ali, estabeleceram relações comerciais mais favoráveis e lançaram as bases das futuras feitorias portuguesas na Índia. Em 1503, Vasco da Gama retornou a Portugal com sua missão cumprida. Embora sua presença na Índia tivesse sido marcada por violência, não havia dúvidas de que o domínio português no Oceano Índico estava sendo estabelecido. Ele havia provado que Portugal não seria apenas um visitante, mas uma potência capaz de controlar as rotas e subjugar quem se opusesse. O sucesso militar garantiu a Vasco ainda mais prestígio junto à coroa, mas também consolidou sua fama de homem duro, implacável e temido. Para Portugal, era o início de um império comercial que se estenderia por séculos, com feitorias, fortalezas e colônias espalhadas pelo litoral africano e asiático. Após décadas de serviço à coroa portuguesa, Vasco da Gama alcançara fama e prestígio incomparáveis. No entanto, o oceano e a Índia ainda o chamavam. Em 1524, com cerca de 55 anos, Dom João III nomeou Vasco da Gama vice-rei da Índia, incumbindo de governar os territórios portugueses e consolidar o controle sobre as rotas comerciais. A situação na Índia era complexa. As feitorias portuguesas enfrentavam ameaças internas, conflitos entre comerciantes árabes e locais, e a constante necessidade de manter a autoridade da coroa em um território distante. Vasco da Gama chegou determinado a impor ordem e fortalecer o domínio português. Sua missão incluía reorganizar as finanças e o comércio das feitorias, manter a segurança marítima contra piratas e comerciantes rivais, negociar tratados e alianças com líderes locais para proteger os interesses portugueses. Mesmo após tantos anos de experiência, Vasco enfrentou dificuldades físicas e políticas. O clima tropical, as doenças e a distância de Portugal tornavam a missão desafiadora para qualquer governante. Poucos meses após assumir o cargo, em 24 de dezembro de 1524, Vasco da Gama faleceu em Coxim, cidade portuária estratégica na costa oeste da Índia. Sua morte marcou o fim de uma vida dedicada inteiramente ao mar e ao serviço de Portugal. Seu corpo foi inicialmente enterrado em Coxim, mas, posteriormente, seus restos mortais foram trasladados para Lisboa, em reconhecimento à sua importância histórica e à sua contribuição ao Império Português. Mesmo nos últimos dias, Vasco da Gama deixou claro o impacto de sua vida. Ele havia transformado Portugal em uma potência marítima global, estabelecido rotas comerciais que moldaram séculos de comércio internacional e mostrado que a coragem e a determinação podiam alterar o curso da história. Embora algumas de suas ações, especialmente na segunda viagem, tenham sido marcadas pela violência, não há dúvida de que Vasco da Gama foi um dos maiores navegadores de todos os tempos. Sua trajetória inspira tanto admiração quanto reflexão sobre os custos da expansão e da conquista. A trajetória de Vasco da Gama ultrapassou os limites de sua própria vida. Suas viagens não foram apenas aventuras marítimas, foram eventos que transformaram o comércio, a geopolítica e a percepção do mundo durante séculos. Ao abrir a rota marítima para a Índia, Vasco da Gama mudou completamente o comércio de especiarias. Antes, os produtos vindos do Oriente chegavam à Europa por rotas terrestres controladas por comerciantes árabes e venezianos, encarecendo o preço e limitando o acesso. Com a navegação direta pelo Atlântico, contornando a África, Portugal passou a controlar o fluxo de mercadorias, tornando-se um centro econômico global. A pimenta, o cravo, a canela e outros produtos exóticos passaram a chegar diretamente a Lisboa,
aumentando a riqueza do reino e financiando novas expedições e fortificações. As viagens de Vasco da Gama abriram caminho para a expansão portuguesa no Oriente. Fortes, feitorias e bases comerciais foram estabelecidos em pontos estratégicos: Malaca, Goa, Cochim e diversas ilhas do Oceano Índico. Portugal tornou-se, assim, uma potência marítima capaz de disputar o comércio com nações maiores e mais populosas. A presença portuguesa na Índia também teve impacto cultural. Influências europeias na arquitetura, religião e comércio começaram a se misturar às tradições locais, criando um legado que dura até hoje em algumas regiões. Vasco da Gama inspirou gerações de navegadores e aventureiros. Sua coragem ao enfrentar mares desconhecidos, tempestades e desafios políticos tornou-se exemplo de determinação e visão estratégica. Cronistas e historiadores de séculos posteriores o celebraram como símbolo da Idade de Ouro da navegação portuguesa. Além disso, cidades e monumentos foram erguidos em sua homenagem. Estradas, praças e até navios receberam seu nome, reforçando o impacto duradouro de suas conquistas. No entanto, o legado de Vasco da Gama também inclui reflexões sobre os custos humanos de suas ações. A segunda viagem, marcada pela violência e ataques a mercadores e populações locais, mostra que a expansão marítima não ocorreu sem conflitos. Essa dualidade, coragem e conquista de um lado, violência e imposição de outro, faz parte do estudo de sua vida e do contexto histórico em que atuou. Em suma, Vasco da Gama não apenas descobriu uma rota marítima, ele mudou o mundo, transformou Portugal em potência global e abriu caminho para a integração econômica e cultural entre continentes, deixando um legado que ressoa até os dias de hoje. A vida de Vasco da Gama é, acima de tudo, uma história de coragem, visão e transformação. Desde sua infância em Sines até seu último dia em Cochim, ele percorreu caminhos que poucos homens da época ousaram trilhar, enfrentando mares desconhecidos, tempestades e desafios políticos imensos. Seus feitos abriram portas para uma nova era do comércio global, conectando continentes e culturas de maneiras que até então eram inimagináveis. Portugal, um pequeno reino europeu, transformou-se em uma potência marítima capaz de disputar riquezas e influência em escala mundial, graças à determinação de homens como ele. Ao mesmo tempo, sua história nos lembra que toda grande conquista envolve sacrifícios e escolhas difíceis. A segunda viagem, marcada pela violência e imposição de autoridade, evidencia o lado mais sombrio da expansão europeia, os custos humanos e culturais de um projeto imperial. Hoje, ao refletirmos sobre Vasco da Gama, vemos um personagem complexo, um herói da navegação, um estrategista militar e um homem que mudou o rumo da história, mas cuja trajetória também nos desafia a pensar criticamente sobre os meios utilizados para alcançar grandes feitos. Seja nas rotas do Atlântico Sul, no comércio de especiarias ou na consolidação do Império Português na Índia, o legado de Vasco da Gama permanece vivo. Ele nos lembra que o mundo é moldado por aqueles que ousam atravessar fronteiras, enfrentar o desconhecido e transformar sonhos em realidade. Em resumo, Vasco da Gama não foi apenas um navegador, foi um pioneiro global, cujo impacto ultrapassou os limites de seu tempo, deixando lições de coragem, estratégia e visão para todas as gerações futuras. Vasco da Gama mudou o rumo da história ao abrir rotas marítimas que transformaram o comércio e o mundo. Sua coragem e determinação continuam inspirando gerações até hoje. Se você se interessou por essa história incrível, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo histórico como este.